Bom, gente, muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui na TV Fórum. Começa agora mais uma edição do Fórum Global. Você que estava assistindo o Jornal da Fórum, não saia daí. Hoje o nosso programa vai ser sobre Colômbia, um programa quente, um programa que a gente vai falar de muitas tensões que estão rolando por lá, né, Ana? Que a gente precisa ficar de olho, né? Até para a gente estar falando sobre a ameaça nas eleições do Brasil, a Colômbia tem muita coisa que pode nos ensinar, né, Ana? Com certeza. Hoje eu estou com outro cenário aqui atrás, estou até com Simão Bolívar, não sei se você viu aqui atrás de mim, uma homenagem à Gran Colômbia. Hoje eu estou em Terras Mineiras, estou em Belo Horizonte. E é importantíssimo falar de Colômbia, inclusive eu achei que passou bem desapercebida pela imprensa brasileira essa reunião que teve do Conselho de Segurança da ONU, né, que tratou a questão da implementação dos acordos de paz, foi semana passada, se não me engano, 13 de abril, sobre Colômbia. O Ivan Duque estava lá, e a gente já falou aqui várias vezes sobre Colômbia no nosso programa, porque realmente é um dos países mais violentos hoje, né, no nosso continente, no nosso subcontinente da América do Sul, onde os direitos humanos são desrespeitados de uma forma frontal pelo próprio Estado, né? Não é à toa que é um Estado que não protege a vida das pessoas, claramente, e que está no meio de um processo eleitoral super, né, importante e complicado, e que vai ter impacto em toda a dinâmica da integração aqui da América do Sul e dos rumos da América do Sul, um país importantíssimo. Então, hoje a gente vai se dedicar a falar sobre isso aqui com a nossa convidada e a nossa comunidade, que sempre participa, né, sempre pergunta, sempre opina. É isso, Ana. Eu queria aproveitar também, gente, como vocês sabem, o nosso programa é exibido aos domingos, então quero dar um bom dia também a quem está nos assistindo aos domingos, pedir desde já para compartilhem a nossa transmissão, deixem um like, dê um like no vídeo, é muito importante, que a gente fazer, como diz o Miguel, um carinho nos algoritmos aqui do YouTube, então a gente precisa do apoio de vocês. Quem puder também contribuir com o Superchat, com Pix é muito importante, ou com Super Sticker, né? É o nosso ticket de entrada, a gente não cobra nada aqui nas nossas transmissões, mas é muito importante quem puder nos apoiar. Nosso Pix é pix@revistaforo.com.br. Além disso, se torne membro, seja sócio do nosso canal. Bom, como a Ana falou, a gente então hoje vai falar sobre as eleições da Colômbia. A gente já teve alguns programas sobre isso. Sempre quem tiver mais interesse em ver, a gente teve uma entrevista muito bacana com... Agora me fugiu o nome dele, mas tivemos uma entrevista muito bacana, finalizando o ano passado. Foi o Ivan Cepeda, o senador. Senador Ivan Cepeda. Exatamente, uma entrevista muito bacana. Quem quiser ir atrás dela, foi em espanhol, mas foi muito fácil de entender. Ele quis dialogar com a audiência brasileira, então foi muito legal. Eu quero chamar para a nossa conversa a cientista política Marília Clos, ela que é pesquisadora do Observatório Político Sul-Americano do IESP-UERJ, já esteve no Fórum América Latina, a primeira vez que está aqui no Fórum Global. Muito bem-vinda, Marília. Olá, pessoal. Boa noite, Ana. Boa noite, Lucas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês no Fórum Global. Sou uma grandíssima fã do trabalho de vocês e me sinto muito honrada de estar aqui conversando de um tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão negligenciado aqui no Brasil, né? A gente sabe que nosso país, historicamente, está de costas para a América Latina e, bom, a gente tem um cenário super importante acontecendo na Colômbia que não tem ganhado tanto destaque quanto seria importante que tivesse, não só pela importância da conjuntura de lá, mas pelo quanto ela se relaciona com a conjuntura que a gente vive aqui no Brasil. Então, estou super feliz da gente estar aqui conversando hoje. É isso, gente. Eu estava pesquisando, né, por que a Colômbia foi parar no Conselho de Segurança, né? E é muito curioso, quando a gente falava, né, Ana, a gente já falou outras vezes sobre falso positivo na Colômbia, que, não, na época de Álvaro Uribe, matava-se pessoas inocentes para contar como guerrilheiros. Aconteceu agora, né? O que está se investigando na Colômbia é justamente o retorno dos falsos positivos na Colômbia, um massacre que aconteceu em Putumayo, no dia 28 de março. 11 pessoas foram assassinadas lá em Putumayo, e ao que tudo indica, é um caso de falso positivo.
um caso bem antigo de que já se conhece muito na Colômbia e que volta em ano eleitoral, né? Uma coisa que chama muito a nossa atenção. Eu queria perguntar para a Marília, então, se puder explicar para a gente mais ou menos o que são esses falsos positivos e o que significa esse retorno dessa política, que na verdade, né, Marília, acho que você pode até explicar também, nunca foi embora, né? Lucas, deixa eu só dar boas-vindas para a Marília também, eu não cumprimentei ela. Bem-vinda, Marília. Obrigada, Ana, obrigada. Bom, Lucas, vou explicar rapidamente, então. É até difícil explicar o caso não, né? Enfim, o que significam os falsos positivos na Colômbia, porque falar de falsos positivos significa falar também de grupos paramilitares que não são paralelos ao Estado, são transversais historicamente ao Estado. Significa falar de um conflito armado que já se estende por décadas, né? Que começou na década de 60, mas que tem origens ainda no século XIX, mas também é falar de toda uma lógica violenta, patriarcal e neoliberal que vem organizando o Estado colombiano, quer dizer, da década de 90, mas que, enfim, assim como o conflito armado tem origens muito mais antigas. Então, o que são os falsos positivos propriamente dito? Falsos positivos são assassinatos políticos ou não, enfim, assassinatos por parte de forças de segurança do Estado, forças policiais ou forças armadas, enfim, que são contabilizadas enquanto mortes dentro do conflito armado. Ou seja, o Estado assassina alguma liderança social, o Estado mata alguma liderança social e contabiliza essa morte dentro dos números das estatísticas do conflito armado. Só para recuperar um pouco, quando a gente fala de conflito armado na Colômbia, existem múltiplos conflitos armados na Colômbia, é bem verdade. É a mesma coisa quando a gente pensa aqui no Brasil, por exemplo, que existem atores armados diversos, ainda com uma dinâmica bastante diferente. Mas quando a gente fala de conflito armado, a gente está falando, no geral, nos conflitos que começaram em torno da década de 60, com as guerrilhas marxistas contra o Estado colombiano, principalmente as Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, as FARC, né, mais comumente conhecidas aqui no Brasil como as FARC, que depuseram as armas num acordo de paz em 2016, mas que tem um processo de paz muito complicado, majoritariamente porque é desrespeitado pelo governo, né, o governo de Ivan Duque atualmente, que é o atual presidente, né? A gente tem as eleições agora presidenciais que começam o primeiro turno em maio, mas Ivan Duque, do Partido Centro Democrático, é o presidente, e que foi eleito numa plataforma política muito ligada ao questionamento aos acordos de paz, né? Ele foi eleito com uma plataforma que questiona a legitimidade dos acordos de paz do Estado com as Farc-EP. Ou seja, eu estou trazendo um cenário super complexo porque falar de falsos positivos demanda a gente retroceder em tudo isso. Ou seja, falsos positivos, assassinatos que são contabilizados como assassinatos dentro do conflito armado, o que não é verdade muitas vezes, né? Por isso mesmo a gente chama de falsos positivos. E durante o governo de Álvaro Uribe, para quem não conhece, é um ex-presidente da Colômbia, e eu sempre faço questão de dar essa retomada, porque não necessariamente aqui no Brasil, quem nos ouve sabe quem é Álvaro Uribe. Mas, para mim, Álvaro Uribe é um dos presidentes mais importantes da direita neoliberal autoritária aqui da América Latina. Inclusive, na minha avaliação, por exemplo, a campanha do Bolsonaro, em 2018, se baseou muito na plataforma política de Álvaro Uribe. Então, para a gente entender as direitas latino-americanas, passa muito por a gente entender também o que é Álvaro Uribe, né? Essa figura do neoliberalismo que diminui o Estado em tudo, enxuga o Estado em tudo, menos nas forças armadas, nas forças policiais e na sua relação com os grupos paramilitares, que é muito íntima. Enfim, só fazendo esse retrospecto para dizer o que é isso, né? Falsos positivos fazem parte desse contexto de guerra que a Colômbia vem vivendo. E guerra, principalmente, de um Estado que por muitos anos é controlado por essa direita uribista e que não reconhece a guerrilha enquanto ator político legítimo, as considera terroristas, né? Então, vem mais ou menos desse cenário. Não sei se me expliquei. Marília, deixa eu te fazer uma pergunta que me chamou a atenção, assim.
Muito, muito boa a sua resposta, excelente, assim, muito, muito clara para quem está nos acompanhando e que não está muito familiarizado com a realidade da Colômbia, né? A gente já falou aqui várias vezes sobre o Uribe e o uribismo, né, Lucas? Mas é sempre bom também relembrar. Ele foi eleito, se eu não me engano, há exatamente 20 anos atrás, em 2002, primeira vez que o Uribe foi eleito presidente da Colômbia. E essa reunião do Conselho de Segurança da ONU que teve semana passada era para ver se vai continuar em funcionamento uma comissão de verificação da implementação dos acordos de paz, pelo que eu entendi, né? Até serem firmados os acordos de paz em 2016, existia uma comissão da ONU, e eu estava pesquisando, em 2017 ela foi substituída por essa outra comissão que vem sendo renovada. Né? Então, parece que ela expira em outubro desse ano, e aí a discussão era se ela vai ser renovada ou não. E o Ivan Duque, ele praticamente, pelo que eu acompanhei, ele praticamente fez um apelo para que continue. Né? Por que interessa ao Ivan Duque que continue essa missão? Sendo que o próprio Ivan Duque, lá no Paro Nacional, que foi 2020, ixi, acho que a Marília caiu. Você me ouviu, Marília? Estou aqui, te ouvi sim. Gente, já estou perdida com as datas, mas o Paro Nacional foi 2020 ou foi 2021? Foi 2021, acho, né? 2019, o primeiro paro nacional, aí depois teve alguns paros menores em 2020 e voltou grandes paralisações em 2021. Foi 2021 que foi o grandão, né? De 28 de março até meados de julho, né? Foi. Tô perdida aqui no tempo por causa da pandemia, deixa a gente meio assim. Naquela época, teve uma missão da Comissão de Direitos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E que o Duque fez de tudo para que eles não entrassem, né? Eu lembro que na época eu estava reportando um pouco essa situação. Como que está essa relação desse governo Duque, que é uma continuidade desse uribismo que você falava, né? E que é um governo que acoberta esse tipo de situação que você e o Lucas colocaram, né? Que são os falsos positivos, o assassinato massivo de jovens, inclusive, de diversas formas. Como é que está essa relação deles com o mundo exterior, digamos assim, né? Com esses organismos multilaterais? Isso é uma jogada dele também, de manter os organismos dentro, como uma forma de legitimação do seu próprio governo, porque isso tudo está em xeque, digamos assim, nesse momento de eleição. Como que você vê isso? Não sei se o Lucas quer complementar meu questionamento, mas era mais ou menos por aí que eu queria entender. Bom, essa é uma resposta, Ana. Essa, em primeiro lugar, é uma pergunta super importante e, ao mesmo tempo, é uma resposta bem difícil de ser dada. Porque talvez quem seja especialista nos organismos e nas instituições da construção da paz tenha alguma resposta um pouco diferente, porque é um assunto muito complexo. Assim, existe uma série de organismos que estão participando da construção da paz da Colômbia desde que os acordos foram assinados com as Farc. E então nem sempre é tão fácil a gente entender os interesses políticos e geopolíticos que estão entrenados aí nesse processo, mas eu vou te dar a minha opinião. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente ter em mente que o governo do Ivan Duque está num período de baixíssima popularidade, né? Tanto que, na minha avaliação, é consequência disso que o partido de Ivan Duque, que é o partido também de Álvaro Uribe, fundado por Álvaro Uribe, o Centro Democrático, não tem candidato à presidência. Está apoiando uma coalizão agora nas eleições de maio, mas isso é sintoma da baixa popularidade que Ivan Duque tem hoje em dia. Ivan Duque tem uma baixa popularidade hoje em dia, na minha avaliação, e isso está muito ligado ao processo dos estalidos sociais, dos paros nacionais de 2019, de 2020 e principalmente de 2021. Então, só para a gente retomar, porque eu acho que isso é importante, assim. Essa relação de Duque com a institucionalidade da paz, por assim dizer, eu acho que é muito atravessada por isso. Em 2019, aconteceu um paro nacional, uma paralisação nacional, né, traduzindo para o
português na Colômbia. Porque, historicamente, na Colômbia é muito difícil de se manifestar, é muito difícil de fazer greve, é muito difícil de fazer paralisações, porque, enfim, há um cenário não só de conflito armado, de diversos conflitos armados com diversos atores armados, mas porque o Estado colombiano deliberadamente mata, elimina fisicamente quem protesta, principalmente a esquerda. Então, historicamente, a esquerda é assassinada na Colômbia. Então, essa é uma questão importante da gente ter em mente. Quando acontecem os grandes paros de 2019 contra os paquetaços de austeridade, os paquetaços neoliberais de Ivan Duque, isso é um momento muito importante, porque não se vivia aquilo na Colômbia naquela dimensão desde 1948, assim, manifestações desse tamanho. Então, 2019 foi um ano muito importante e estavam acontecendo os estalidos sociais no Chile, no Equador. Enfim, no Chile a gente sabe todo o processo que aconteceu, né? Teve como resultado a Constituinte. Então, foi um ano de muita esperança e muita luta na Colômbia 2019. 2020 também tiveram manifestações, ainda que num teor um pouco menor, mas também aconteceram principalmente contra a violência policial. E 2021, ano passado, isso ganha toda uma nova dimensão, porque foram jornadas de lutas nacionais, paros nacionais, paralisações nacionais, mas ainda maiores, então, assim, em cerca de 300 municípios do país, e que duraram muitos meses. E o principal criticado era não só Ivan Duque, mas o uribismo, o modelo de Estado neoliberal. Então, assim, o principal prejudicado, os principais prejudicados e que saíram como mais criticados desses grandes paros nacionais, que foram lindíssimos, foram históricos, foram de uma coragem e de uma luta, uma organização da juventude, das mulheres, da população afro-colombiana, da população indígena, enfim. É muito bonito, assim, tudo que aconteceu na Colômbia em 2021. E era contra a precarização da vida, era contra o neoliberalismo que empobrece, contra o neoliberalismo que mata de Covid, mata de fome, mata de tiro, enfim. Era uma agenda por dignidade, efetivamente. Ou seja, o que eu fiz todo esse histórico? Para dizer que o Ivan Duque hoje está num período de baixa popularidade na Colômbia, né? Ele foi visto como o principal vilão, muito corretamente, inclusive, e enfim. Então, existe já um cenário muito complicado para o Centro Democrático e para o Ivan Duque. Ao mesmo tempo, eles são o campo político na Colômbia que se construiu ao redor de Álvaro Uribe e ao redor do questionamento aos acordos de paz e a legitimidade das guerrilhas enquanto interlocutores políticos, né? Aquilo que eu estava comentando um pouco para vocês. Então, eles nascem muito da campanha do não aos acordos de paz, porque aconteceu um plebiscito em 2016 que a população votou se estaria a favor ou não dos acordos de paz, e foi uma campanha muito feia por parte do não, porque foi uma campanha muito baseada em fake news, foi muito baseado no a Colômbia vai virar Cuba, um discurso muito parecido com o Brasil vai virar Venezuela. Enfim, todo esse pânico moral foi muito mobilizado. E esse campo político ao redor do Ivan Duque foi muito herdeiro, muito tributário dessa campanha de 2016. Então, eles são um campo que majoritariamente organiza as pautas pró-guerra, as pautas que dizem não à paz. Mas, ao mesmo tempo, como é um cenário em que os acordos de paz já estão assinados, em que o ato falho, em que Ivan Duque tem baixa popularidade, eles não podem simplesmente negar as instituições internacionais. Eles não podem dizer que eles são contra os mecanismos de verificação de deposição de armas. Eles não podem dizer que eles são contra os 5 princípios do acordo de paz, porque são 5. Eles vão dizer que eles são contra alguns, eles vão dizer que tem que ser revisto, eles vão dizer que tem que ser modificado. Isso é uma estratégia política inteligente, porque eles vão dizendo tem que modificar, ao mesmo tempo que eles vão dizendo tem que modificar, tem que rever, eles não vão dizendo acaba os acordos de paz, mas eles vão lá e atacam grupos dissidentes das Parece que eles estão legitimando, né? Como? Quando eles falam que querem modificar, parece que eles estão legitimando, né? Parece que eles estão aceitando, né? Mas é uma forma de sentar em cima dos acordos, né? E de não implementar. Exatamente. Tanto que eu estava lendo agora algumas das frases do Ivan Duque, que quando ele estava nas reuniões, ele passou 3 dias na ONU falando, né?
E se tu ouve de forma desavisada as frases que ele falou, o discurso dele parece que ele é um grande apoiador da paz. Estou aqui em defesa das instituições e da paz e da negociação política. Quando, na verdade, na minha avaliação, é uma estratégia de protelação, assim, é nunca conseguir avançar com os acordos de paz de fato. É nunca conseguir fazer com que eles sejam definitivos. É seguir com a guerra. É uma estratégia de mobilização constante. Você falando, fica muito claro, assim, por que ele precisa da comissão de verificação dentro da Colômbia, né? Porque enquanto tem uma comissão de verificação da ONU, se alguém questiona, ele fala, gente, mas tem até uma comissão de verificação verificando a implementação. Ou seja, é uma forma de ir ali enrolando também, enquanto isso as pessoas vão morrendo, né? Não são integradas, né? Isso é uma coisa que eu acho que era importante a gente falar para a audiência também. Nos acordos de paz, a Marília deve saber isso bem melhor do que eu, mas existe uma série de passos, né, de integração da população, principalmente de ex-guerrilheiras e guerrilheiros, né, na sociedade, porque a sociedade, o país estava dividido, ficou dividido por 50, 60 anos aí, né, em que as pessoas, para terem acesso até a escola, posto de saúde, trabalho, tem que ter todo um trabalho enorme do Estado para incluir essas pessoas que, além de estarem já excluídas, tem uma parte da sociedade que as rechaça, né? Que as quer deixar lá longe, lá fora, né? Então precisa de um Estado muito envolvido, né? Para proteger a vida dessas pessoas e para fazer com que elas possam trabalhar, seus filhos possam ir para a escola, elas possam ter um comércio, porque elas não podem nada, elas estão à margem praticamente ainda, muitas do Estado, né? É muito dramático isso tudo, né? Eu queria trazer aqui os números sobre o acordo sobre, né, a situação da violência na Colômbia, que diz respeito a isso, né? Que é tudo uma grande maquiagem. A gente tem aí os números dos massacres e dos mortos na Colômbia, de acordo com o Instituto Indepaz, é uma organização de paz muito que eu acompanho sempre, e eles colocam, né, tiveram 91 massacres em 2020, 95 massacres em 2021, em 2022, né, a gente está em abril ainda, 31 massacres com 117 vítimas nesses últimos 3 anos, né? Foram anos mais violentos, até por conta do grande paro que teve, dessas mobilizações. A gente teve, não sei se a Marília concorda comigo, mas parece que teve uma violência mais explícita, né, na Colômbia. Foram 830 mortos em 3 anos, né? Em 3 anos não, 2 anos e 4 meses. Então é uma situação muito grave, 217 massacres, né? Massacres se considera quando há mais de uma pessoa morta em um evento. Então, uma situação bem crítica que tem na Colômbia. E eu queria puxar também isso, né? Enquanto teve lá a discussão na ONU, os Estados Unidos soltaram uma nota, né? O Departamento de Estado dos Estados Unidos soltaram uma nota dizendo, né, que é inclusive o que a gente chamou aqui na nossa live, né, sobre homicídios, corrupção e torturas na Colômbia, né? Os Estados Unidos, né? Enfim, o Departamento de Estado dos Estados Unidos colocando isso acaba sendo até um agente neutro, né? Porque os Estados Unidos é apoiador da Colômbia, é um grande fiador do governo, foi um grande fiador do Álvaro Uribe, teve o Plano Colômbia, enfim, tem toda uma ligação com essa política de repressão colombiana, e eles colocando dessa maneira, a gente fica até, né, eu fico até, não sei, Ana, eu fico até meio assim, pô, se os Estados Unidos estão falando disso, eu tenho que pegar mais pesado, né, porque a coisa ali é grave, né, e a Marília colocou a figura do Uribe, o Uribe é uma figura de extrema-direita, né, a gente coloca, o Bolsonaro criou a extrema-direita na América Latina, não, a gente tem o Uribe aí, reportando, sendo o pior que a gente pode ver na América Latina nesses últimos anos, é o Uribe, e tem uma relação muito forte com o paramilitarismo, né? Então, quando a gente fala de Brasil de Bolsonaro e a gente fala de Colômbia de Álvaro Uribe e de Ivan Duque, tem o paramilitarismo como um ponto importante de inter-relação. E o Indepaz também criticou essa fala do Uribe, do no Conselho de Segurança, apontando que foram mais de 2.500 homicídios sociopolíticos nos últimos 4 anos. Né? Desde os acordos, né? Acho que desde os acordos. Desde os acordos. Então não houve a implementação do acordo de paz, quase, né, Marília? Como é que você vê isso?
Essa é uma pergunta difícil de responder, assim, porque ao mesmo tempo que o acordo de paz ele tem muitos problemas na sua implementação, e eu não sou uma especialista na implementação dos acordos de paz, enfim, porque, como eu disse, é um assunto super complexo mesmo, assim, né? Tanto que é isso, assim, acordos de paz depende de observadores externos participando ativamente, depende da disposição do Estado, não só ter um mínimo de transparência, mas garantir todos os passos, como a Ana estava falando, né? Porque não é simplesmente a deposição de armas. Ainda mais num país como a Colômbia, enfim, só fazendo esse parênteses, porque eu acho que é importante, assim, as pessoas terem dimensão. A Colômbia é um país que se pode dividir de forma muito, muito superficial, assim, em 3 espaços principais, né? Tem seus litorais, tem o litoral pacífico, que é muito composto por população indígena e população afro-colombiana. Tem as regiões amazônicas mais ao sul, que é os lugares que são os berços das guerrilhas, né? Os departamentos de Meta, de Caquetá, o Putumádio, onde aconteceram os massacres agora de abril. E tem a região mais rica, que é a região andina. Então, a Colômbia é um país historicamente voltado para os Andes, que é majoritariamente branco, não, mas é mais branco, território, né? Ou invisibiliza mais essas populações não brancas, por assim dizer, né? Mas, enfim, são as partes onde estão as partes onde estão o principal poder político e econômico, né? A maior parte do capital está na região andina, por assim dizer. Então, assim, a implementação dos acordos de paz num país como a Colômbia, onde as dinâmicas territoriais são muito ligadas a poderes locais, são muito ligadas ao papel que as guerrilhas exerciam nos territórios onde estavam e estão inseridas, depende de muita boa vontade do Estado de garantir a subsistência mínima da população, né? Que antes tinha uma lógica atravessada por outros atores armados, enfim, é super complicado, né? Então, é por isso que eu estou dizendo, assim, não é só transparência, é vontade política do Estado também de dar condição de subsistência para as pessoas que estão naqueles espaços de conflitos armados. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que a implementação dos acordos de paz é super complexa. E tem muitos problemas, tem muitos defeitos, até porque, enfim, né, desde a eleição de Ivan Duque, o Estado está na mão de um cara que foi eleito falando abertamente contra os acordos de paz. Mas, ao mesmo tempo, ele é tudo que a gente tem no que se agarrar. A gente não pode perder os acordos de paz, a gente não pode perder a Constituição colombiana, a gente não pode perder essas vitórias que a gente teve nesses últimos anos. A Constituição colombiana de 91 também é uma Constituição relativamente parecida com a brasileira de 88, no sentido do multiculturalismo, tem uma série de avanços, enfim. Então, as esquerdas institucionais que disputam eleições lá na Colômbia se apegam muito a essas nossas vitórias, porque elas são muito importantes. Então, não sei se te respondo, Lucas. A gente tem muitos problemas na implementação dos acordos de paz, mas a situação que a gente tem hoje é incomparável com o que a gente tinha, por exemplo, entre 2002 e 2010. No governo de Álvaro Uribe, só para ter uma ideia, assim, a política de segurança democrática, desculpa, a política de segurança cidadã, que era a principal política de segurança pública dele, era baseada na lógica de que basicamente não existia diferença entre combatente e não combatente. Todo mundo que não estivesse a favor do governo e contra a guerrilha também era considerado combatente. Então, é um grau de desconstrução da cidadania que estava acontecendo na Colômbia que é incomparável com o que a gente está vivendo hoje. A gente tem muito problema hoje em dia na implementação dos acordos de paz, mas o 2016 é uma vitória muito grande para a gente. Assim. A gente não pode deixar de ter isso em mente. Assim. Eu acho que essa sua fala é uma ponte para a gente falar um pouquinho da eleição, talvez, né, Lucas? Vai ter a eleição, né? Presidencial, já está em campanha, primeiro turno, dia 29 de maio. Uma das nossas preocupações que a gente queria levantar aqui no programa era sobre, inclusive, a segurança da própria esquerda, do próprio candidato de esquerda que está concorrendo, que tem grande chance de ganhar, que é o Gustavo Petro. Você tem acompanhado, Marília, como que está o processo da campanha, como que você está vendo? O que você acha aí da Francia Marques ter assumido essa cadeira de candidata a vice-presidente, né, na chapa junto com Gustavo Petro, pelo pacto histórico? Não sei se o Lucas quer complementar, mas eu acho que a gente podia comentar um pouquinho aí sobre esse processo eleitoral, né?
Eu queria só antes comentar aqui sobre uma declaração que foi dada aí pelo Attilio Boron, que é um cientista político muito conhecido, muito importante, que ele aponta, eu tinha separado aqui a imagem, não estou achando, não é assim não, mas é que ele alerta sobre uma possibilidade de um atentado contra Gustavo Petro, né, a partir dos Estados Unidos, que é o que a Ana estava trazendo, né? Ele aponta que Petro é um homem muito moderado e, por mais moderado que ele seja, o bloco conservador e reacionário é tão forte que não duvidaria de colocar a cabeça dele a jogo, né? Então ele fala que o magnicídio contra Petro podia ser orquestrado pelos Estados Unidos, declaração aí do Attilio Boron, né? É importante a gente ficar de olho. E eu queria ouvir um pouco também a Marília sobre isso, né? Comentar sobre essa expectativa pré-eleitoral e também sobre esse risco à vida de Gustavo Petro, né? Se a gente tem que se preocupar com isso ou não. Bom, gente, a gente falou de algumas coisas difíceis e agora a gente vai falar um pouco de esperança aqui para a América Latina, né? Principalmente a respeito da primeira parte da pergunta que a Ana falou, assim, a respeito das eleições presidenciais que acontecem em maio. Só para a gente ter uma noção, assim, aconteceram em março, no dia 13 de março, as eleições primárias presidenciais na Colômbia, o que já nos dá alguma dimensão de como as coisas estão se encaminhando. E o Pacto Histórico, que é a coalizão do qual Gustavo Petro foi eleito candidato, né, às eleições presidenciais, saiu em primeiro lugar, teve cerca de 6 milhões de votos. As eleições lá não são eleições primárias partidárias. Qualquer pessoa que estiver votando nas eleições, no caso estavam acontecendo eleições legislativas, também pode votar. Então foram eleições primárias abertas e que teve um número de votantes bem significativo, né? Lembrando que o voto não é obrigatório na Colômbia, é diferente daqui do Brasil. E, bom, a coalizão de Gustavo Petro, a coalizão Partido Histórico, é uma coalizão muito interessante. Por quê? Retomando o que a gente estava falando um pouco antes, né? A esquerda, historicamente, é assassinada na Colômbia. Então, a Colômbia nunca teve um governo de esquerda. E agora, pela primeira vez, pelo que todas as encuestas, não, esqueci a palavra em português, as pesquisas de intenção de voto, pesquisas, né? Encuestas em espanhol. As pesquisas, né? Uhum. Isso, nossa, eu estava dando uma olhada antes disso, enfim. Todas as pesquisas indicam que existe uma chance muito grande de Gustavo Petro ser eleito presidente da Colômbia, e isso é histórico, isso não é qualquer coisa. Gustavo Petro, para quem não conhece, foi no segundo turno com Ivan Duque nas eleições presidenciais de 2018, perdeu para Ivan Duque no segundo turno. Ele é ex-prefeito de Bogotá e ele tem uma trajetória política muito interessante, ele é ex-guerrilheiro. E, enfim, a trajetória política dele é bem interessante para quem quiser dar uma pesquisada. E ele se organiza ao redor de uma plataforma que também é histórica. Porque, assim, agora quando a gente chega em 2022 nas eleições presidenciais na Colômbia e a gente não tem necessariamente como centro da agenda a guerra, mas a gente tem uma chapa que tem condição de criticar o neoliberalismo, de dizer que a Colômbia tem que ser mais igual economicamente e socialmente, de questionar o papel da precarização da vida na Colômbia e de trazer a dignidade da vida para o centro, tanto que eles têm um slogan que eu acho que é muito bonito. Eu até tinha copiado aqui para falar para vocês, deixa eu lembrar aqui, para dizer a palavra certinho. Ai, cadê? Enfim, é a potência da vida. Então, assim, não é simplesmente a paz. O debate da guerra não ser o centro das eleições na Colômbia é muito importante. Agora se tem uma esquerda eleitoralmente em condições de questionar o neoliberalismo. Isso não é qualquer coisa, muito pelo contrário, isso é histórico num país como a Colômbia. Então, muito disso é legado desses grandes paros nacionais, desses estalidos sociais de 2019 e principalmente 2021, mas não é só isso. Porque o Petro organizou ao redor de si, ele saiu da sua coalizão, saiu não, mas enfim, ele complementou sua coalizão, a Colômbia Humana de 2018, e chegou em 2022 com um pacto histórico, e ele foi trazendo para ao redor de si não só partidos, mas movimentos sociais, organizações territoriais, sindicatos, enfim, uma série de organizações e movimentos populares que se organizaram nesses paros sociais e que agora estão construindo o pacto histórico.
Então, isso é muito interessante. É uma construção política, para mim, das mais interessantes de serem observadas aqui na América Latina. E ter Francia Marques, te respondendo um pouco, Ana, como candidata a vice-presidenta é fundamental, porque a França, ela tem seu partido, que é o Polo Democrático Alternativo, e ela trouxe o Polo Democrático Alternativo para o Pacto Histórico, mas eles têm uma plataforma muito interessante, que é a Soy porque Somos, né? Sou porque somos. E a França, ela tem uma trajetória militante anti-extrativista no seu departamento, o Cauca, e antirracista, que é muito preciosa de estar na condição de vice-presidenta. A França é uma mulher negra. E o papel que é uma mulher negra anticapitalista, anti-extrativista, está numa chapa com chances reais de ser eleita muito grande. Porque, ao mesmo tempo, Gustavo Petro e o Pacto Histórico, eles têm toda a sua plataforma de combate à desigualdade, de combate ao neoliberalismo, e inclusive de industrialização da Colômbia, né? É um debate que eles fazem, a industrialização da Colômbia, mas é uma industrialização que não seja com geração de energia poluente, por exemplo. Eles são contra o fracking e tudo mais. Então, eles têm uma plataforma socioambiental que é agregado pelo debate da França, que é muito interessante. Enfim, eu acho que essa campanha pela paz, pela vida e contra o neoliberalismo que eles estão fazendo é fundamental. Sobre as ameaças à vida de Gustavo Petro, isso já é difícil de responder, sabe, Lucas? Porque eu queria dizer que Gustavo Petro está seguro, eu queria dizer que Francia Marques está segura. Francia Marques, enfim, nunca esteve segura, eu acho, em toda a sua vida. É uma mulher negra que é sistematicamente perseguida. Ela relata muitas ameaças de morte, não só nessa campanha, enfim, desde que ela se colocou como pré-candidata nas primárias e depois como candidata a vice-presidenta, não só isso, né? Ela é uma mulher que é historicamente perseguida porque ela faz a luta contra as transnacionais que estão no departamento dela ali, né, do Cauca. Marília, eu acho a trajetória dela muito parecida com a Berta Cáceres, de Honduras. Não sei se você conhece, né? Quando eu vi a história da Francia Marques, eu lembrei muito da Berta, tem muita semelhança. E também, inevitavelmente, a gente pensa na Marielle, né? Marielle Franco aqui no Brasil. Então, realmente, a vida das mulheres na política sempre está em altíssimo risco, né? E a dela, imagina a potencialidade, né, disso. Até me arrepio, assim, porque sempre penso na Berta também, quando lembro. E penso em Marielle e tudo mais. Em Berta, eu acho que a gente até fazer essa associação em função da luta socioambiental, né? Que organiza a vida política dessas mulheres. E a gente sabe o que aconteceu com Berta, né? Foi assassinada a sangue frio. Então, é muito difícil dizer que são pessoas que estão em segurança, né? É muito difícil. E Petro também, né? Petro significa a opção mais radical, porque viável, que a esquerda tem nos últimos séculos na Colômbia. Então, enfim, e ao mesmo tempo, eu não sei, assim, quando eu penso nisso, eu lembro dos casos, muitos deles divulgados, inclusive, pelo Intercept, assim, da presença de grupos paramilitares que estavam, por exemplo, durante o golpe na Bolívia, em 2019, que assassinaram o presidente haitiano, se não me engano, foi em 2021, né? No final de 2021. Foi ano passado, no começo do ano passado, o Jovenel Moise, né? Isso. 2021, né? Então, e eram grupos que, enfim, se a gente vai eu fui dar uma cavocada nisso há um tempo atrás, assim, a gente vai chegando em colombianos, a gente vai chegando em paramilitares colombianos. E a Colômbia é um país que é atravessado por questões de segurança e presença de atores armados, não só nacionais, não só regionais, mas transnacionais, continentais, enfim, é muito ligado a grupos paramilitares estadunidenses. Então, enfim, se a gente pensa no plano da política mais institucional, eles têm algum grau de proteção, mas ao mesmo tempo a gente sabe muito bem que as armas, os instrumentos e as estratégias da direita neoliberal, apoiada pelos Estados Unidos, não estão no campo da legalidade, né? Não estão no plano da lei, não estão no plano da Constituição, então, enfim, é um alerta constante, principalmente na Colômbia, né? Marília, eu queria
pegar um outro ponto que você trouxe lá no início, né, de que a guerra não está no centro dessa eleição. Achei muito interessante isso. E tem o paro nacional e acho que deu uma amarração, né, no que você tinha falado sobre a importância dos acordos de paz, né, de que se a gente tem hoje um debate sobre a vida das pessoas sem todo o aparato que o governo usava para falar de guerra, para falar de narcotráfico, talvez tenha uma coisa a ver com a outra, né? Isso talvez ajude até a desmistificar a esquerda na própria Colômbia, né? Eu não sei como é que você enxerga isso, mas me lembrou um pouco também o processo do Chile por isso, né? Porque você tem ali o deslocamento do debate, você está debatendo de fato que a população, e até o debate no Peru, né? Assim, é muito complicado a gente citar aqui as eleições do Peru, né? Até olhando hoje a última declaração terrível que o Pedro Castillo deu sobre a questão da esterilização forçada, uma coisa assim... Para pedófilos, né? Ele está propondo castração... Esqueci o nome também. Mas é uma coisa absurda, absurda. A castração e diálogo, eu falei até errado o nome, né? A castração que ele propõe, mas a gente lembra logo, né, Ana, sobre as esterilizações forçadas que as mulheres peruanas, camponesas, principalmente, sofreram na mão do Fujimori, né? Acaba tendo um ponto de contato aí muito curioso, né? Tem até uma imagem aqui que eu separei para a gente falar daqui a pouco sobre Peru, mas parece que tem um certo nó aí, né, Marília, de um processo histórico que vem, né, dos acordos de paz, que vem dessa luta social nas ruas e que possibilita um cenário de esquerda na Colômbia, né? Não sei como é que você vê isso. E, inclusive, eu queria comentar sobre isso, que eu errei uma aposta que eu fiz aqui no programa, né? Eu achava que o Petro ia ceder a vice para o Partido Liberal, que ele ia colocar alguém no Partido Liberal, não ia colocar a Francia Marques. Mas olhando toda essa trajetória, faz sentido ele manter uma vice dos movimentos populares, porque se ele está ali, se ele está competindo hoje, é por causa deles, né? Lucas, teus dois pontos são muito interessantes, assim. Em primeiro lugar, porque eu acho que... Eu costumo falar isso em alguns lugares que eu vou, assim, porque eu sou muito apaixonada por esse tema, assim, dos estalidos sociais que aconteceram na América Latina desde 2019, assim. Porque eu tenho a impressão de que o que aconteceu ali é um processo político muito complexo, assim. É a abertura de horizonte político, é a reconstrução do que a gente entende enquanto política, sabe? Que é o que aconteceu no Chile, porque hoje em dia o Chile, inimaginável, está discutindo plurinacionalidade, por exemplo, né, na sua nova Constituição, que até pouco tempo era uma Constituição pinochetista, assim. Então, é o tipo de coisa que eu acho que a gente não captura, a gente sente, né, a gente entende. Existe um sociólogo colombiano que eu gosto muito, que é o Orlando Falsborda, que ele fala da sociologia sente-pensante. Não é só sentir, não é só pensar, é sentir, é entender. E eu acho que na Colômbia, entre 2019 e 2021, o que aconteceu foi a reorganização conceitual, social, institucional da política de uma forma que possibilitou isso, Lucas, essa virada, esse deslocamento do debate. A política deixou de ser aquilo, deixou de ser sobre morte, passou a se pensar sobre a vida também, né? Passou a se pensar sobre a dignidade da população. Porque o neoliberalismo não deu conta, né? O neoliberalismo matou todo mundo. Então, eu acho que os estalidos sociais da América Latina, da América do Sul, principalmente, enfim, são lições políticas, sei lá, científicas para a gente pensar, assim, daqui para frente. E com relação ao vice de Gustavo Petro, né? Essa é uma questão que é bem complicada até hoje, assim, porque no momento em que se optou pela Francia Marques, que na minha opinião, decisão inquestionável, é o que tinha que ser, é o que de mais importante se poderia fazer, abriu-se mão de César Gaviria, presidente do Partido Liberal, que seria a outra opção, né? E desde que isso aconteceu, o Partido Liberal e Francia Marques estão trocando garfadas, assim, né? A situação não está tranquila. Esperava-se que o Partido Liberal fosse, já antes do primeiro turno, compor a coalizão, o pacto histórico, e não aconteceu, pelo contrário. A declaração foi: até o primeiro turno acontecer, nós iremos nos manter neutros. E o Partido Liberal é um partido histórico na Colômbia, ele é super importante. Eu não me lembro em qual das duas casas agora, se é na Câmara ou no Senado. Eu acho que eles ficaram em primeiro no Senado, não foi? Foi no Senado. Pode ser. Numa das casas eles têm uma bancada. Eu acho que eles ficaram com mais
postos, cadeiras no Senado, pela minha Eu lembrança. acho, pode ser no Senado ou na Câmara, enfim, em algum dos dois eles são a maior bancada, então, enfim, é um partido muito importante. E que a gente só tem, né, enfim, pacto histórico, a esquerda só tem maioria se a gente tiver partido liberal. E, por enquanto, eles não embarcaram ainda. Então, a situação é muito complicada, assim, porque, ao mesmo tempo, Francia Marques traz o componente do programa político ligado a uma esquerda territorial, a uma esquerda das lutas socioambientais, mas o que todo mundo dizia França tem isso, Partido Liberal tem milhões de votos, né? Então, enfim, é super complicado mesmo, né? A minha avaliação é que isso é correto. Eu acho que Gustavo Petro vai ganhar de qualquer forma, mas foi uma decisão não só muito bem pensada, mas que veio dos 700 mil votos que Francia Marques fez nas eleições primárias, né? Um resultado absolutamente surpreendente. Ela fez mais votos que Sergi Fajardo, que é personagem, né, em alguma medida, da terceira via, por assim dizer, né? E que já foi candidato, né? Ele foi candidato na última eleição, né? Ele já é um cara que tá... Eu esqueci o nome da coalizão dele. Coalição por la Esperança. Coalizão pela Esperança. Centro da Esperança, né? Centro pela Esperança. Coalizão Centro pela Esperança. Eles mudaram de nome de coalizão. Era a Coalizão pela Esperança, agora é Coalizão Centro Esperança. Centro pela Esperança. Isso. E ele foi candidato em 2018 também. Ele ficou em terceiro lugar. Ele não foi para o segundo turno. E no segundo turno, entre Gustavo Petro e Ivan Duque, ele ficou neutro. A expectativa era que ele apoiasse Gustavo Petro e ele não apoiou. Ele se manteve neutro. Eu tinha expectativa que 22 ele seria diferente, porque eu acho que o centro político na Colômbia tem um papel importante. Mas não é o que está sendo. Não é o que está sendo. Assim, eu tenho a impressão, desde que aconteceram as primárias, de que a posição de Sergi Fajardo vai ser neutralidade no segundo turno também. Assim, o que é muito triste. Se perde muito com a gente ter um centro politicamente esvaziado como esse na Colômbia. Porque a gente está falando de um projeto político assassino, né? Basicamente, né? Então é bem complicado. Eu queria. Nossa, a fala da Marília me deixou arrepiado, né? Quando ela fala que a política deixou de ser sobre morte na Colômbia. E eu queria colocar uma foto, um tweet aqui, que eu acho que é bem engraçadinho, né? Para a gente terminar assim com a energia lá para cima, né? O Gustavo Petro postou aí uma foto botando a 3 pontos de ganhar na primeiro turno. Eu não achei essa pesquisa que ele está falando aí, né? Mas ainda tem uma expectativa dele ganhar o primeiro turno, né? Eu não sei como é que a Marília enxerga isso. E esse coraçãozinho é o símbolo da campanha do Gustavo Petro. Queria saber, Ana, se você tem alguma pergunta a mais para a Marília sobre esse tema. Vou trazer aqui a discussão sobre o Peru, mas eu queria, inclusive, saber se a Marília quer continuar por aqui para a gente terminar o nosso programa ou se a gente pode ir tocando. Ana. Não, eu só queria corrigir a informação. Eu estava olhando aqui composição Senado e Câmara, né? O Partido Liberal ainda ficou atrás do Conservador no Senado, por uma cadeira, né? E o Pacto Histórico, eu não tinha visto a final. O Pacto Histórico ficou com o maior número, né? Junto com os indígenas, parece, no Senado. E na Câmara... que antes era a votação que saiu primeiro para a gente, foi a votação rápida, né? E teve uma confusão isso, né? Teve indício de fraude. Composição de contagens que estavam dispersas, né? Exato. E na Câmara, o Partido Liberal é depois do Pacto Histórico que mais tem, né, cadeiras também. Um com 34, outro com 32, pelo que eu vi aqui. Ou seja, é um partido muito importante para você governar, né? Porque é um partido forte nas casas legislativas, né? Mas eu queria agradecer muito a Marília, assim, foi muito, muito bom. Vamos te chamar mais para vir nos ajudar a pensar a Colômbia. Eu, assim como você, também gosto muito, assim, acho que eu e Lucas, inclusive a gente se conheceu assim, né, acompanhando aqueles 2019,
Chile, Peru, Equador, Colômbia, golpe na Bolívia em 2019. Acho que aquele segundo semestre de 2019 foi um boom, né, aqui na América do Sul, muito importante. E agora a gente está começando aí a colher alguns resultados, né, eu acho, daquele processo. E eu acho que a eleição da Colômbia, esperamos que do Brasil também, seja parte desse momento na América Latina na positiva, né, na reconquista aí de uma posição de liderança dos setores progressistas. Então, muito obrigada, viu, Marília, por você estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço, adorei conversar com vocês. Eu também conheci o Lucas debatendo o golpe na Bolívia em 2019, né, Lucas? Então, somos todos latino-americanistas apaixonados por esse subcontinente louco, maluco, mas lindo que a gente vive, né? Super feliz de conversar com vocês. Não me atrevo de forma nenhuma a falar sobre Peru. Vou ficar acompanhando os debates de vocês, mas pelo YouTube. Não, eu e o Lucas, a gente se diverte, porque cada dia uma notícia do Peru mais louca. Peru não tem como. Mas adorei estar com vocês. Até uma próxima, pessoal. Tchau. Muito obrigado, Marília. Muito obrigado pela participação. Marília, queria chamar a Marília que outras vezes, Ana, sempre desencontros de agenda, né? Mas muito bom, muito legal a participação dela. Então, Ana Prestes, estamos tendo protestos no Peru, falamos, né, de ondas de mobilização, estamos tendo ondas de mobilização no Peru, e não é da direita, o que é mais interessante, né? A gente está tendo mobilizações da esquerda peruana contra o governo de Pedro Castillo, né? Tem aí a postagem da Verônica Mendonça, uma das a gente sempre traz ela aqui, eu acho ela uma referência interessante lá para entender os processos peruanos, né? Ela fala que está claro que nem o governo nem o Congresso tem vontade de impulsionar câmbios, mudanças no nosso país, que o nosso país necessita. Chegou a hora do povo, por isso não bastou o anúncio de mesa de diálogo, e continua o paro nacional em Cusco, né? Cusco é onde a Verônica Mendonça tem a sua base eleitoral principal. Cusco é uma cidade é uma região bem mobilizada, né, Ana? Ficou demonstrado isso na eleição também, né? E a Verônica, realmente, eu acho que a gente sempre tem que trazer, porque ela é uma voz da esquerda bem estabilizada, estabelecida e muito respeitada, inclusive externamente, assim, né? E, infelizmente, o que está acontecendo no Peru, na minha visão, assim, é um conjunto de fatores que a gente já falou aqui, em diferentes programas, né? A gente junta tudo, um governo que não tem partido, você não sabe qual é o partido do governo, ele foi abandonado ali logo no começo, ele rachou ali o Peru Livre, né? Um governo... o próprio Castilho não está realmente, não tinha um preparo, e não há nada de mal em se reconhecer isso, né? Acho que era totalmente inesperado, inclusive para ele, a eleição dele, então não conseguiu ter minimamente, brigou com a vice-presidente já também no começo, foi uma briga generalizada ali na esquerda. A própria Verônica, ela se colocou para contribuir, para colaborar, e a gente já falou aqui um governo sequestrado por forças aí, que estão ali, muitas forças, inclusive fisiológicas, assim, como isso que a gente tem no Brasil mesmo, assim, os partidos que, ai, governo, estou ali tentando me acertar. Então, ele foi sequestrado por esse modus operandi, né, do Estado. Então, eu, assim, hoje eu falo que é imprevisível. Como é que vai terminar esse governo? Se envolve em muitas polêmicas, você percebe que as pautas principais se perderam, ninguém mais fala em reforma constitucional, todas aquelas pautas que tinha, né, que traziam como bandeiras, né, para ser eleito. Então, infelizmente, a gente fica aqui reportando fatos, né, sobre o Peru, né? Cada semana um fato novo, e a gente fica se ancorando nessas figuras, como a Verônica, para conseguir ter uma leitura do que está acontecendo. E então eu sempre presto muita atenção no que ela está falando. E pelo que ela está falando, a mobilização social voltou, já, como foi muito forte, né, em 2018, 2019, e nem governo nem Congresso estão conseguindo atender a essa situação. A gente teve uma pauta
começou a ganhar uma certa força, né, sobre ter novas eleições, né, sobre reduzir o mandato tanto do Congresso quanto do presidente, ter novas eleições e tal, não é uma coisa que avançou muito, né, mas que tem ganhado escopo. Eu acho que essas mobilizações talvez dialoguem com isso, né, mas é difícil saber o que vai surgir daí, né? É muito difícil entender. Eu lembro que a gente falava, não, o Peru agora derrubou o Grupo de Lima, né? A gente falava isso, porque é o que se desenhava, né? Só que agora a gente não sabe o que esperar mais do governo Pedro Castillo, não sabe o que esperar depois disso. Inclusive, as eleições indicam que Lima pode ter um prefeito de extrema-direita. Imagina só, o governo Pedro Castillo ter esqueci agora, Lopes Aliaga, né, como prefeito, né? Que foi candidato à presidência, né? Quase foi para o segundo turno. Exatamente, que era uns que estavam lá na frente. Sabe o que eu pensei agora, Lucas? Eu acho que a gente podia convidar alguém que arrisca falar, alguém especialista, e talvez alguém até lá do Peru mesmo, sabe? Sei lá, eu acho que a gente podia fazer isso, fazer um programa que a gente tivesse um convidado que falasse com maior propriedade, né, que tivesse conhecimento mais profundo sobre a realidade peruana para nos ajudar a entender o que está acontecendo. É isso. Vamos tentar falar com Verônica Mendonça aqui no nosso programa, porque tá difícil de entender o que acontece por lá. Ana, você tem mais alguma pauta para a gente trazer aqui no programa? Lucas, amanhã começa uma reunião da CEPAL, né? Da CEPAL, não, da CELAC, que é a comunidade aqui da América Latina, né, e Caribe, que tem ganhado força no último período, que rivaliza um pouco a cúpula das Américas, né? E está sendo presidida pela Argentina. A principal pauta é a questão do meio ambiente. É a primeira vez que a CELAC tem como principal pauta a questão ambiental. Então, acho que semana que vem a gente vai poder dar notícias sobre como foi essa reunião da CELAC. Não sei se você lembra que quando a gente falou da anterior reunião da CELAC, que foi no México, e que a Argentina não foi, eles estavam numa crise interna, né? A gente ficou, nossa, será que a Argentina vai conseguir pegar a presidência? Porque foi muito forte a presidência do México na CELAC. Né? Foi bastante forte de retomada, né? O Obrador foi ganho mesmo para isso. Então, fez inclusive cúpula CELAC China no meio da pandemia e tudo. Então, semana que vem acho que a gente vai poder dar notícias de como foi essa reunião da CELAC. Maravilha, maravilha. Bom, gente, queria agradecer muito a nossa audiência que ficou aqui até o final. Programa muito bacana. Quem chegou lá no final, volte para assistir o início. Se você gostou, compartilhe esse link com outras pessoas. Lembrando que a gente faz ao vivo todas as terças-feiras, 18h30, e nos domingos a gente tem reprodução às 8 da manhã. Então, se você está nos assistindo, independentemente de qual seja o horário, compartilhe esse link, deixa o like, inscreva-se no canal, se torne sócio aqui da Fórum, e se puder contribuir financeiramente, a gente agradece também. Nosso Pix é pix@revistaforum.com.br. Muito boa noite a todos e a todas. Boa noite, obrigada a todo mundo que contribuiu aí no chat também.